Eu tô lendo o livro que se chama Como Convencer as Pessoas a Fazer o que Você Quer. Já falei algumas vezes que eu quero montar um treinamento em cima desse livro. Por quê? Primeiro porque é muito útil. E segundo que esse livro você não acha ele para comprar, tá? Se você for na livraria, você não vai achar. Se você procurar na Amazon, você não vai achar. Se você procurar no Mercado Livre, o Mercado Livre, Mercado Livre, talvez você encontre, só que é usado e normalmente é muito caro. Eu já falei para vocês que eu já paguei 3 valores nesse livro, porque eu tenho alguns livros desse. E eu já cheguei a pagar de R$ 200 a R$ 900, tá bom? Então, compra se você achar, não é comum, tá bom? Mas tem ele em PDF. Só tô te explicando porque eu sei que tem muita gente que vai querer procurar e não vai achar. Então você já não. Eu já tô ajustando sua expectativa para você não se frustrar. Vamos lá. Eu falei sobre. Primeiro sobre a necessidade que as pessoas têm de pertencimento, de pertencer a algo, de pertencer a algum grupo. E agora eu vou falar com vocês na continuação daquele capítulo e eu quero usar exemplos. E se você tiver exemplos daí, talvez você pode falar comigo, você troca uma ideia, a gente vai fazendo juntos isso aqui, tá? A ideia é que seja algo gostoso, que eu possa falar com vocês, porque a internet permite isso, né? Eu tô aqui com 250 pessoas agora. Tô tocando 250 almas ao mesmo tempo. E a gente pode fazer o que a gente chama de mastermind, né? O que é o mastermind? Mastermind é um conceito que foi desenvolvido ali, pelo menos aonde eu vi a origem, foi com Napoleão Hill, aonde ele falava da mente mestra, né? Que é a soma de duas ou mais mentes funcionando. Isso potencializa demais o resultado. Isso causa algo que não é meramente a matemática, tipo 1 mais 1 é 2. Duas mentes, elas trabalham para 10, 15, 20. Agora você imagina 250 mentes trabalhando juntas e alinhadas. Só que a gente tem que estar em consonância, que é inclusive a parte do texto que eu vou falar agora. Então se prepare, já pega um café aí, pega as coisas que nós vamos trocar uma ideia boa. E essa live vai ficar gravada, tá bom? Semelhança constrói consonância. Consideramos mais fácil gostar daqueles que sentimos que possuem alguma semelhança conosco, ou daqueles com quem acreditamos compartilhar experiências e valores. Pode até mesmo ser uma semelhança em relação a roupas. Gostamos de pessoas que se vestem como nós. Eu falo isso muito para vocês, né? A criação do rapport, que é aquela conexão com as pessoas, e venda é conexão. Quando você se conecta com o seu cliente, quando você se conecta com outra pessoa, a probabilidade de vocês fazerem negócio é muito maior. Então a venda, ela não é só uma questão de você saber muito sobre o seu produto, né? Não é só uma questão técnica, é uma questão de conexão com as pessoas. Isso não é só para vendas, isso é para tudo que você vai fazer na sua vida. Se você quer ensinar alunos, você tem que se conectar com eles. Se você quer pregar para alguém, se você quer educar seus filhos, se você quer se comunicar com outra pessoa, se quer arrumar um marido, se quer arrumar uma esposa, um crush, essa conexão ela é necessária, né? Então, para vendas, melhor ainda. Então, a gente vai aprender a criar isso. Na física, os opostos se atraem. Você já viu aquele termo? Os opostos se atraem? Pois é. Para relações interpessoais, quando a gente fala de gente, de ser humano, os iguais se atraem. Então, eu me atraio por você quando você é parecido comigo. Tá? Por isso que quando eu vou falar com vocês aqui numa palestra, ou quando eu vou conversar com vocês durante uma live, eu fico o tempo todo contando histórias. Porque histórias conectam. Em alguns trechos da minha história, você vai se identificar. E aí quando você consegue criar essa identificação, quando você sente que você tem algo semelhante comigo, as minhas ideias entram com mais facilidade na sua cabeça e no seu coração. Quando eu falo da minha fé e você compartilha da mesma fé, você tem mais facilidade para aceitar o que eu falo. Você está entendendo? Vamos lá. Eu fico vendo vocês conversando que vocês são carinhosinhos demais, né? Povinho bonito.
Tomamos decisões com muita rapidez e essas decisões não são de imediato conscientes. Olha isso aqui é bizarro. Tomamos decisões com muita rapidez e essas decisões não são de imediato conscientes. No livro Strangers to Ourselves, Discovering the Adaptive Unconscious. Pira no inglês? Falei bosta nenhuma, né? Estranhos a Nós Mesmos, Descobrindo o Inconsciente Adaptável, de Wilson, de 2004, tá? Timothy Wilson nos fala sobre o processo que ocorre no cérebro antigo. Ele é chamado de antigo porque se desenvolveu há muito tempo. Nós compartilhamos o cérebro antigo com mamíferos e até com répteis e anfíbios. O cérebro antigo monitora o ambiente e fica atento a possíveis perigos. Ele não está diretamente conectado à parte do cérebro que é consciente e que pensa. O novo cérebro. Chamado de novo porque foi desenvolvido mais recentemente. Assim sendo, há muitos processos, tomadas de decisões que só ocorrem sem que você tenha consciência delas. Avaliar, entre aspas, as pessoas é um desses processos. O cérebro antigo toma conta de sua segurança e o faz de maneira rápida, analisando a situação, o ambiente, as pessoas que estão por perto. O cérebro antigo decide se você deve correr da situação, fazer sexo ou comer algo. Parece bruto e primitivo. E é. Exatamente o que o cérebro antigo é. Bruto e primitivo. Há muitas informações a serem processadas e tudo é feito em menos de 1 segundo. Tudo é feito em menos de 1 segundo. Para processar com tamanha velocidade, o cérebro antigo pega vários atalhos e faz amplas generalizações. O cérebro primitivo, ele é extremamente generalista, mas é porque ele tem o intuito de, além de te poupar energia, porque o seu cérebro, sabia que é o órgão seu que gasta mais energia? O cérebro que consome mais energia, o órgão que consome mais energia no seu corpo se chama cérebro. E para poupar energia, para que você sobreviva e para que você consiga ter um mínimo de paz na sua vida, ele generaliza muitas coisas. É através dessa generalização, por exemplo, que você aprende a abrir uma porta e você sabe como abrir outras portas. É através dessa generalização, às vezes, que você enxerga um animal vindo na sua direção e você sabe se você tem que ficar parado ou se você tem que correr para proteger a sua própria vida. Porque não há tempo, às vezes, de definir, por meio do raciocínio, se eu devo fazer isso ou não. E nós somos completamente suscetíveis a esse cérebro antigo. É ali que mora o preconceito. Você sabe o que é preconceito? É um conceito antecipado. Tem muita gente que liga preconceito com algo ético, algo a respeito de caráter, mas não. O preconceito, ele faz parte desse mecanismo de defesa do cérebro primitivo. Então, quando vem uma pessoa na minha direção na rua, muito cuidado com o que eu vou falar. Quando vem uma pessoa na minha direção e quando eu olho para ela de forma rápida, em menos de 1 segundo, o meu cérebro faz cálculos a respeito dessa pessoa. Se ela está com as mãos escondidas, o jeito que ela caminha, se ela é uma pessoa que lembra o estereótipo daquilo que eu estou acostumado a entender que é alguém que pode ser um bandido. Olha que bizarro isso. E aí que entra as experiências. Talvez, vou te exemplificar. Talvez quando você era pequeno, você sofreu um ataque de alguém que era barbudo. Alguém te violentou quando você era pequeno e ele tinha uma barba muito grande. Isso ficou uma marca nesse seu cérebro antigo. Então toda vez que você vê alguém barbudo se aproximando, você se arma e automaticamente em menos de 1 segundo você cria um mecanismo de defesa por causa daquela pessoa. Quer dizer que todo barbudo vai te dar problema? Claro que não. Mas eu só estou te explicando o que é esse cérebro primitivo.
Então ele faz cálculos, e são muitos cálculos. Então quando ele vê um vendedor e ele vê essa pessoa, ele vê o carro que o vendedor chegou, ele vê a forma com que o vendedor se comporta, ele vê o sorriso no rosto, ele vê se a pessoa tem uma boa aparência, se a pessoa está em forma, se a pessoa está usando determinada peça. Ele faz esses cálculos todos, ele analisa todo esse contexto da imagem em menos de um segundo. E ele cria uma projeção a respeito daquela imagem. Por quê? Porque ele não tem tempo de pagar para ver. Por isso que a sua imagem como vendedor, a sua imagem como pessoa, ela influencia. Por isso que eu falo muito sobre imagem. E eu tenho que tomar muito cuidado sempre que eu falo de imagem. Por quê? Porque sempre que eu falo sobre imagem, tem gente que fala, não, mas isso é um padrãozinho que você está defendendo, e assim, assim, assado, isso é preconceito. Mano, eu não quero saber se isso é certo, se é errado, se é ético, se não é ético. O ser humano funciona assim. Você goste ou não. Agora, quando você entende que funciona assim e você pode usar essas ferramentas tanto para identificar outras pessoas como para se promover com elas, opa, volta aqui o microfone. Você consegue surfar. Você consegue potencializar o seu resultado. É claro que pode chegar uma pessoa com todas as características positivas, o que eu julgo positivo, e ela me surpreender sendo um picareta. Ou alguém ruim de serviço. Alguém desonesto. Mas saiba que o meu cérebro automaticamente vai fazer esses cálculos. Automaticamente, tá? Não é algo que está dentro do seu controle. É claro que você pode ir moldando as suas experiências, você pode ir moldando o seu conhecimento e ajustando essa parte inconsciente do seu cérebro, essa parte antiga. Você vai inserindo novos drives e você vai atualizando algumas informações. Isso vai acontecer também. E lembra, é baseado, além da sua experiência, da sua memória coletiva, que é dos antepassados, ela é baseada também na sua história desde que você nasceu. Do contexto que você viveu. Do contexto que seu cliente viveu. Então a imagem é importante. Vamos avançar aqui. Ó, quando... Deixa eu ver se eu tô no lugar certo aqui. Tô achando que eu me perdi aqui. Pessoas... Uai. Aonde é que eu tava? Gente, às vezes eu vou conversando com vocês e eu puxo o sotaque. Tava lendo um comentário lá num dos meus vídeos agora, o cara falando assim: meu irmão, vai procurar um professor de português, você fala tudo errado, a concordância tá errada. Eu falei, gente, isso é meu jeito de falar. Eu sei a concordância correta, eu sei pronunciar correto, eu sei falar um português perfeito. Só que eu não quero. Ai, ai. Ah, pronto. Eu deixei aqui o trem. Ah, tá, disfarce. Tá aqui. Voltemos. Tá. Voltemos ao cenário da arrecadação de fundos usando o início dessa sessão. É porque aqui no início ele tinha falado sobre se você quer pedir, por exemplo, pessoas que querem pedir donativo para caridade, ou para uma causa, ou para uma igreja, para alguma coisa. As pessoas, elas tendem a ofertar algo, a se envolver em algo, a entregar dinheiro para algo quando elas se conectam com quem está pedindo. O cérebro antigo avalia o falante. E não necessariamente só a mensagem, ele avalia o falante. Se ele for semelhante a você, a decisão, lembre-se, tudo isso é inconsciente. Se ele for semelhante a você, a decisão será a de que você está seguro e não precisa fugir. Isso mandará ao cérebro médio, onde as emoções são processadas, sinais de que aquela é uma pessoa em quem você pode confiar.
Depois que seu cérebro antigo termina esse processo, você ainda estará ouvindo o falante, ou terá ignorado, ou terá saído da sala, ou terá começado a devanear. As pessoas estão mais propensas a ser persuadidas por indivíduos atraentes. Olha só, vamos entrar naquela parte. Por isso que eu tô falando da parada de você se conectar com as pessoas e por que a aparência é importante. Foram feitas várias pesquisas sobre as vantagens concedidas às pessoas que são consideradas atraentes. Elas são vistas como mais inteligentes, mais generosas e mais bondosas. Bizarro, né? Costumamos fazer esses julgamentos sem perceber. As pessoas atraentes têm mais possibilidade de conseguir ajuda quando precisam. Também são mais persuasivas na hora de fazer outro mudar de opinião. O cérebro antigo sempre avalia a atratividade de quem quer que esteja interagindo com você. Se o seu cérebro antigo decidir que a pessoa com quem você está falando é atraente, você irá prestar mais atenção a ela e será mais facilmente persuadido pelo que ela disser ou fizer. Bizarro. Bizarro. Ou seja, pessoas que são mais atraentes são mais persuasivas. Ela tem um acesso mais fácil ao coração das outras pessoas, à mente das outras pessoas. Ela consegue convencer com mais facilidade. Ricardo, mas eu nasci feio, lascou-se. Primeiro, que dá para se tornar mais atraente, tá? Existem ferramentas que te tornam mais atraente. E não só a questão da beleza matemática. Eu vou te explicar essa beleza matemática. Mas a sua roupa, como você se comporta, às vezes fazer uma atividade física, dá para melhorar, tá? Isso aqui é tão profundo que foi feita uma pesquisa sobre crianças. Crianças que pareciam mais belas. Crianças mais belas eram vistas como crianças mais inteligentes. Só que não necessariamente eram. Só que elas eram consideradas mais inteligentes, simplesmente por causa da aparência. Em um estudo feito por Hatchett Gunness, os pesquisadores tiraram várias medidas da face humana. Por exemplo, mediram a distância entre o topo dos olhos e a parte mais baixa do queixo, a distância entre o topo dos olhos e as narinas, e daí em diante. Eles compararam essas medidas às notas atribuídas às pessoas de acordo com a sua aparência. Descobriram que a maioria concordava com relação a quais eram as pessoas mais atraentes. Aqueles consideradas atraentes possuíam determinadas proporções em suas estruturas faciais. Olha só. Embora a atratividade seja afetada por normas culturais e de fatores externos como roupas, cabelos, parece haver uma base matemática para as decisões sobre quem é atraente. E essa base parece aplicar-se a diferentes culturas. Então existe uma beleza matemática. Existe uma que não dá para mudar tanto. Dá para mudar, porque eu mudei, por exemplo, as proporções do meu rosto. Eu mudei as proporções do meu rosto. Com procedimento estético. Mas não se atenha a isso. Só estou te explicando que é possível. Mas existe essa beleza matemática. Michael Efron e E.W. Peterson analisaram as eleições no Canadá e descobriram que os candidatos mais atraentes receberam 2,5 vezes mais votos, apesar de 73% dos eleitores terem afirmado que a aparência não havia influenciado no voto. Em um estudo de Shelby Chamberlain, não sei ler esse nome aqui, pessoas atraentes demonstraram maior probabilidade de fazer com que os outros concordassem com elas, após terem feito alguma apresentação. Entretanto, parte do motivo se deveu ao fato de que indivíduos atraentes são mais confiantes. Atratividade e confiança andam de mãos dadas. Quanto mais atraente uma pessoa é, mais confiante a sua apresentação, conversa ou pedido se tornam, e, consequentemente, maior a possibilidade de que alguém concorde em fazer algo que elas querem que seja feito.
A aparência, ela tem um impacto exterior, mas ela tem um impacto muito maior, que é o impacto interior. Quando você se sente bem com a sua própria imagem, quando você investe em si, quando você investe na sua aparência, que você se sente melhor, mais bonito, mais atraente, a sua confiança muda. E uma pessoa confiante, ela olha no olho, ela tem um olhar mais confiante. Pessoas que não são confiantes de si mesmo, normalmente elas não olham para as pessoas no olho, ela tem dificuldade de manter o olho no olho, ela olha para os lados, ela desvia, ela olha para baixo, ela mantém a postura encurvada. Pessoas que não têm segurança da própria imagem, elas têm uma postura inclinada para frente, os ombros normalmente são assim, por quê? Porque elas querem ficar mais despercebidas, elas não têm segurança de si, então elas querem ficar mais encolhidas, ela quer assumir. A pessoa que tem mais confiança, normalmente ele é mais expansivo, normalmente ele anda mais ereto, ele anda com a cabeça em pé, ele olha no olho das pessoas e isso automaticamente transmite confiança. Automaticamente isso transmite confiança. Além de que a pessoa que está te vendo de fora, quando ela vê o aspecto da atratividade, ela também tende a confiar em você por questões do cérebro antigo. Você está vendo que é tudo muito doido? Vamos avançar. Desculpa. Aqui. Se você associar uma pessoa atraente a uma implicação sexual, será ainda mais convincente. Falaremos sobre isso no capítulo 6, Instintos. Ou você é matematicamente atraente ou não é. Esse livro aqui talvez ela não sabia dos martelinhos de ouro ainda. Então dá para melhorar essa matemática. De qualquer forma, vamos partir do pressuposto do que ela está falando aqui, que é mais difícil de mudar. Essa beleza matemática, né? Essa atratividade matemática. Mas, seja como for, você pode usar as suas roupas, a sua postura, a confiança e expressões faciais para parecer mais atraente. Ou pode pedir a uma pessoa atraente para que ela faça o pedido por você. Você não é bonito, mas talvez você tenha alguém na equipe que é bonito e você pode pedir essa pessoa para fazer o pedido. Lembra, às vezes o falante é mais importante do que a própria mensagem, quando se trata de seres humanos. Pessoas atraentes têm mais chances de convencer alguém a fazer algo. Nem todo mundo pode contar com o auxílio de uma celebridade para apelar por doações para sua causa ou pagar-lhe para ajudar a vender um produto. Mas se você puder ter um aval de alguém famoso para o seu produto ou serviço, peçam. As pessoas associam a maioria das celebridades a status, influência, atratividade e riqueza. Só um exemplo, tá? Se você quiser me contratar, eu sou famoso. Meu valor é alto, tá? Já tô te avisando pra você não assustar. Não vem com esses trem. Ah, Ricardo, eu te dou um donut. Você faz uma propaganda aqui pra mim? Não, você tem que me dar o donut e mais 60 e tantos mil reais. Vamos lá. Estratégia. Vamos partir pra parte prática, tá? O bom desse livro é que ele vai te dando estratégias práticas de como você fazer as coisas. Ele te exemplifica, depois ele te dá uma estratégia prática. Estratégia 4. É importante escolher bem quem faz o pedido. O pedido é mais eficiente quando feito por um amigo, uma pessoa atraente ou alguém semelhante aos que estão recebendo. Eu tô para pedir algo pro meu pastor já tem uns dias. Já tem uns meses, na verdade. Desde a primeira vez que eu li isso aqui. A gente pede oferta na igreja, né? Porque a igreja, ela depende de ofertas para que a obra avance. O mundo precisa de dinheiro. Mesmo que seja uma missão espiritual, é necessário dinheiro, porque senão não tem. Pra você ter uma ideia, aqui na nossa igreja, a gente compra pessoas. Você sabe o que é comprar pessoas?
Não é suborno não, tá? É porque em alguns países onde nós temos obra, existem pessoas endividadas que elas vendem a própria vida e a própria família para pagar a dívida. E elas se tornam escravas por opção. Porque ela tinha uma dívida, então ela se vende como escravo para outras pessoas. Isso existe em algumas culturas ainda hoje, tá? E aí, a nossa igreja, ela vai pelo mundo inteiro, tá? Ela nasceu em Goiânia e hoje nós temos mais de 1000 igrejas pelo mundo e, em alguns casos, a gente compra pessoas, a gente compra irmãos que se converteram e aí a gente vai lá e paga a dívida por essa pessoa e compra ela de volta. A gente fala da palavra, mas a gente leva recurso para as pessoas. Porque é difícil, né? Você falar com alguém sobre Jesus, falar sobre Deus para a pessoa, levar a palavra, sendo que a pessoa está passando fome. Então precisa de recurso. Abrir uma igreja em tal lugar, tem pessoas que vão ficar full time lá. Precisa de ser mantida, precisa de ser sustentada. Então requer dinheiro. E aí me veio uma ideia esses dias de, em vez de colocar o pastor, ou algum pastor que está trajado, que está, né, no jeito do pastor vestido lá na frente para pedir oferta, pedir um cidadão igual eu. Eu ainda vou propor isso lá. Na hora da oferta, eu vou chegar lá e falar: gente, eu oferto por isso, por isso, por isso. Não tô comprando nada de Deus, não tô dando dinheiro para pastor. Eu oferto porque eu acredito na obra, porque faz isso, porque é isso, tal, tal. E é uma forma de gratidão que eu tenho. Eu vou chegar lá e vou fazer o teste. Pastor, no dia que eu falei, deu mais gente ofertando? Tô só exemplificando pra vocês aqui. Não sei nem porque eu falei isso. Vamos lá. Crie uma dívida. Isso aqui é doido. Não tô falando pra você ir lá e enfiar a cara do cartão de crédito, não. Deixa eu explicar, calma. Eu sei que você gosta de criar dívida, né? Eu também. Eu também, gente. É bom demais comprar. Nossa. O que é um adulto ser um boleto pra pagar? O que é um adulto ser umas parcelas brutas vindo atrás pra você, ó, correr? É bom demais. Mas não é esse tipo de dívida que eu tô falando. Eu vou te explicar. Você deve conhecer a tradição dos cartões de fim de ano. As pessoas enviam cartões coloridos com desejos, né, para o Natal, Ano Novo. Isso não é muito cultural aqui no Brasil, mas tem. Certa vez eu enviei um cartão a vários consultores com quem trabalhava. Um deles, John, nome fictício, estava na empresa havia poucos meses. Eu não o conhecia muito bem, mas mandei o cartão assim mesmo. Ele me mandou outro em resposta. Logo depois ele saiu da empresa. Nunca mais o vi. Entretanto, durante vários anos, John continuou a me enviar cartões de fim de ano. E detalhes sobre a sua família, inclusive com fotografias. E como eu sempre os recebia, me sentia na obrigação de mandar um também. Trocamos cartas e cartões durante mais de 15 anos, embora eu tivesse o conhecido brevemente no trabalho. Enquanto damos um presente a uma pessoa, ainda que seja algo simples, como um cartão de fim de ano, ou quando lhe fazemos um favor, ela se sente em débito e quer nos presentear ou nos prestar um favor como retribuição, possivelmente para ser gentil, mas acima de tudo, para se livrar da sensação de ser um devedor. Esse é um sentimento inconsciente e de grande força. Isso se chama reciprocidade. Gatilho da reciprocidade. A teoria é que essa troca de presentes e favores desenvolveu-se nas sociedades humanas porque era útil para a sobrevivência dos grupos. Se uma pessoa oferecesse algo a alguém, alimento, abrigo, dinheiro, um presente, um favor, dava início a uma sensação de dívida. Se oferecer o presente... Peraí, deixa eu ver aqui como que é. Se a pessoa que ofereceu o presente se visse em alguma necessidade no futuro, ela sacava o favor. Esses arranjos estimularam a cooperação entre os indivíduos de um grupo e essa cooperação possibilitou o crescimento do grupo. Segundo Heinrich, o princípio da reciprocidade acontece em todas as culturas. Você pode usar a reciprocidade para levar alguém a fazer algo. Se der um presente a uma pessoa e depois pedir que ela faça algo
tem mais chances de conseguir. Você entendeu? Se você der um presente a uma pessoa e depois pedir para que ela faça algo, se você fizer uma oferta para ela, você tem mais chances de conseguir. Robert Cialdini pesquisou a reciprocidade. Ele enviou uma correspondência pedindo doações para grupos de veteranos dos Estados Unidos. A mensagem gerou uma resposta média de 18%. Mas quando a correspondência da campanha inclui etiquetas com endereços personalizados de cada potencial doador, as doações quase dobraram, chegando a 35%. Até mesmo algo simples como etiquetas personalizadas provoca reciprocidade. Olha só isso aqui, o tamanho da ferramenta. Meu irmão, se você for atender um cliente, prepara algo para você dar presente para ele, não só no pós-venda. Pós-venda também é uma bênção, mas antes da venda. Por menor que seja, um favor, uma gentileza, um brinde, uma água que você dá, um energético, sei lá, um chocolate pro filho da pessoa, sabendo se ela pode dar o chocolate, né? Um presente que você dá pra pessoa antes aumenta e muito as chances de que você persuada essa pessoa. Olha que massa isso. Isso não serve só pra minha profissão, serve pra qualquer profissão. Isso serve pra você arrumar um namorado. Você tá entendendo? Vamos lá. O tamanho do presente não precisa ser proporcional à dívida. Se você me leva para jantar e paga a conta, eu passo a me sentir em dívida com você. Por isso que sempre que as pessoas saem comigo, a maior parte das vezes eu pago a conta. Eu vou almoçar com aquele tanto de gente. Eu pago a conta da mesa inteira. Por 2 motivos. 3. Primeiro, eu tenho dinheiro pra caramba. Segundo motivo, eu não quero ficar em dívida com ninguém. Terceiro motivo, eu quero que eles fiquem em dívida comigo, porque eu posso precisar de um favor a qualquer momento. Sou intencional. Olha eu contando meus trem pra vocês, minhas estratégias. Mas não tem jeito, mesmo que você saiba das estratégias, você ainda continua suscetível a elas. Eu também sou suscetível a isso. Se você me leva para jantar e paga a conta, eu passo a me sentir em dívida com você. Eu vou sentir necessidade de aliviar essa sensação de estar devendo. Mas não tenho que convidá-lo para jantar no mesmo lugar e pagar a conta. Não preciso levá-lo a um lugar que seja tão ou mais caro. O tamanho da retribuição pode variar, desde que você faça um favor ou dê um presente. Muitas vezes é suficiente que a pessoa que quer retribuir faça algo tão simples quanto pagar um cafezinho. Não há necessidade de envolver dinheiro nessa questão. Eu poderia pagar minha dívida desempenhando alguma tarefa para você. E isso aqui é tão verdade que ele não é proporcional para ambos os lados. Por exemplo, pode ser que eu te pago um café e você compra um imóvel de mim de 2 milhões. Eu comprei um café para você. Só que você me retribui comprando de mim um imóvel de 2 milhões, que coloca 100 mil reais no meu bolso. Não é proporcional. Reciprocidade está nos olhos do devedor. A sensação de que existe uma dívida vem da pessoa que deve. Se você me faz um favor, você se sente bem. O fato de o valor do presente ou do favor ser ou não grande o suficiente para aliviar a dívida baseia-se no ponto de vista do devedor. Estratégia número 5. Antes de tentar convencer alguém a fazer alguma coisa, faça algo por essa pessoa, para que ela sinta a necessidade de retribuir. Eu já estou partindo para o final aqui do que eu vou ler com vocês. Você sabe que aqui embaixo, quando você clica aqui embaixo, você está vendo que tem uma interrogaçãozinha? Em algum lugar aqui na sua barra aqui tem uma interrogação.
clica nessa interrogação e deixa perguntas para mim. Eu quero te responder. Eu vou escolher algumas perguntas, então, enquanto eu tô falando com vocês, vai deixando as perguntas aqui, nessa interrogação, que eu vou te responder. Então a estratégia número 5 é, antes de tentar convencer alguém a fazer alguma coisa, faça algo para essa pessoa, para que ela sinta necessidade de retribuir. Induza as pessoas a dizerem não. Ah não, essa parte aqui eu tenho que trabalhar melhor com vocês, essa do dizer não. Então eu vou deixar ela para depois. Cadê? Manda as perguntas aí. Vocês gostam desse tipo de live? Sabe o que eu estava pensando? Em fazer um treinamento mais detalhado, um curso sobre isso. Assim, dentro do corretor de elite tem, mas assim, eu queria fazer um mais genérico, porque, olha só, eu tenho 600 e cacetada mil seguidores aqui no Instagram, quase 400 mil no YouTube e quase 3 milhões no TikTok. 90% do meu público não é do mercado imobiliário. Ou seja, tem muitas pessoas, talvez você que está me assistindo, você não é do mercado imobiliário, mas de alguma forma o meu conteúdo te ajuda, ele é bênção para você. Então eu quero pensar em algo que eu possa ajudar outras pessoas. Vai ser bom, né? Ó, já começaram a chegar algumas perguntas aqui. Eu quero fazer parte da comunidade My Broker. Uai, a gente está contratando sempre. Você colocou aqui, ó, da Ricardo. Você tá falando em Ricardo Paranhos? Se for, é só você ir lá entre as 8 e as 18 horas, todos os dias da semana. Você vai chegar lá, vai falar, quero falar com a RH, tem interesse numa vaga. Eles vão te conduzir, tá? Você considera o mercado imobiliário cíclico? Se sim, em qual fase estamos? O mercado imobiliário, assim como todos os outros, ele é cíclico. Só que o mercado imobiliário, o ciclo dele é mais demorado que os outros. Ele demora mais a subir, ele demora mais a cair. Tá? Por quê? Porque o ciclo de construção, o ciclo de uma incorporação, ele é lento. A maior parte das incorporações, nós estamos falando de 4 anos de obra, 4 anos de incorporação. O desenvolvimento do projeto, às vezes, demora mais do que 4 anos. Então, assim, desde que um projeto nasce na mente de uma pessoa até o dia que ele é executado, demora. E até o dia dele estar pronto e vendido, demora mais um tanto. Às vezes, é uma década. Então, por isso que o ciclo do mercado imobiliário ele é mais lento. Em 2016, em 2010 a gente viveu um boom imobiliário, você estava numa alta, estava muito fácil comprar imóveis, as pessoas compravam de você não precisava nem vender. Depois a gente passou por um período ali por volta de 2016, uma crise no país, crise política, crise financeira, passando por meio de impeachment, um monte de coisa. Taxas muito altas, taxa Selic muito alta, e a gente teve uma queda no mercado imobiliário. Foi difícil. Quer dizer que o mercado imobiliário parou? Não. Só que a forma de negociar muda. Você começa a ter mais vendas de oportunidade. Porque como existe uma crise generalizada, tem mais gente vendendo para fazer para gerar liquidez. E quando você tem muita gente vendendo para gerar liquidez, você tem uma oscilação nos preços e aparecem mais oportunidades. Não é que o preço do imóvel cai, mas aparecem oportunidades pontuais com preço mais atraente. Passado desse período de 2016, 2017 começou a estabilizar, 2018 começou a subir, entrou pandemia, o mercado imobiliário explodiu. O ciclo do mercado imobiliário ele estava numa crescente constante e muito íngreme. Porque somado a uma taxa de juros muito baixa, a mais baixa da história, de 2% de Selic, você tinha uma sensação das pessoas desesperadas por ter um lugar para morar. Por quê? Pandemia. O cara ficou trancado 15 dias dentro de casa. Ele viu que o apartamento dele não era do tamanho que ele esperava. Então, aquela necessidade de upgrade, somado com a taxa baixa, favoreceu demais o mercado imobiliário. Então, muita gente começou a construir. Muitas incorporações. Essas incorporações estão sendo entregues
Tipo, daqui a 1 ano, 2 anos, estão sendo entregues agora. Então aquela demanda, ela já mudou. Somado à taxa de juros agora que está alta, você restringe um pouco o poder de compra. Então nós estamos passando por uma parte cíclica do mercado imobiliário em que ele está mais estável. Vai continuar tendo lançamento, mas pode desacelerar um pouco. Continua valorizando, mas pode desacelerar um pouco. Só que como ele é cíclico, daqui a 2, 3, 4 anos, ele rampa de novo. Porque o mercado imobiliário no Brasil, ele ainda não tem assim uma fração do que, por exemplo, representa o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Em relação ao PIB. No Brasil é insignificante quando você compara aos Estados Unidos. Ou seja, nós tem margem demais para crescer. O déficit habitacional aqui no país é gigantesco ainda. Então nós estamos passando por um momento em que dá uma desacelerada, a sua argumentação de venda muda, as pessoas agora não estão preocupadas mais em fazer uma alavancagem financeira muito forte, como foram há 2 anos atrás. Eles querem agora o quê? O discurso agora não é alavancagem financeira, apesar de que ainda dá para fazer renda e tudo mais, mas o discurso agora é proteção patrimonial. Por quê? Porque os outros mercados, eles estão muito instáveis, extremamente voláteis e instáveis. Como eles estão voláteis e instáveis, as pessoas tendem a buscar algo mais seguro. Alguns vão para renda fixa, outros querem construir patrimônio e vão para os imóveis. Então assim, sempre dá para vender. Você só tem que mudar a estratégia, às vezes o foco, e você tem que entender o discurso. É aí que entra você ser um consultor de verdade e não só um vendedor apresentador de imóveis. Eu tenho essa carona velha aqui, ó. Ando de chapéu, sem camisa, tatuado desse jeito aqui, mas eu sei das coisas, tá? Eu falo um português meio zoado, mas eu entendo do que eu tô falando, tá bom? Deixa eu continuar lendo as perguntas aqui. Gosto desse tipo de live. Quero saber como ganhar um cliente logo de cara, na primeira ligação. Não tem como você ganhar um cliente logo de cara na primeira ligação. Mas existem coisas que você pode fazer que vão aumentar muito a sua probabilidade de fazer essa pessoa se tornar um cliente. Tá? Então nunca tem como você definir assim, tem essa estratégia aqui, ó, vai fazer você vender sempre. Não existe isso. Isso não existe, já diria Padre Quevedo. O que você pode fazer é aumentar o seu poder de persuasão. Quando você faz uma ligação, você consegue colocar entonação na voz. Lembra, no começo da live eu falei sobre conexão. As pessoas querem comprar, elas querem se relacionar e elas estão mais propensas a fazer negócios com pessoas que se parecem com ela. Ricardo, eu estou conversando com o cliente pelo telefone. Eu não estou vendo a cara dele, ele não está vendo a minha. Mas você escuta a voz. E aí, o que é o lance? Você fez a chamada. Primeira coisa, costume fazer ligação empinado ou em pé. Uma ligação em pé, ela tem uma entonação diferente na voz. Outra coisa, faça sorrindo. Todas as ligações que você fizer, faça sorrindo. Tudo bem, Sr. Fulano? Tudo jóia? Aqui é o Ricardo da MyBroker. Você tá bom? Sorriso na voz. Quando você coloca sorriso no rosto, ele sai na voz. Outra coisa, detalhezinho besta. Não liga falando. Desculpa incomodar. O senhor tem 1 minuto? Não faça isso. Quando você pergunta para o cliente, você já pede desculpa por estar incomodando, mesmo que você não vá incomodar, na cabeça dele você já disse o que você vai fazer. Eu vou te incomodar. E me perdoe antecipadamente, porque eu vou te incomodar. Então não fale isso. Então postura. Isso melhora a sua qualidade vocal. Sua voz sai mais entusiasmada. Sorriso nos lábios, que vai transparecer na sua voz. E quando você ouvir a pessoa, aprenda a fazer leitura de como ele conversa. Tem gente que fala muito rápido. A pessoa que fala rápido... Oi, Ricardo, tudo bem?
entenda que você vai ter que apertar um pouco o passo. Você vai ter que falar um pouco mais rápido com essa pessoa. Você vai ter que falar um pouco mais rápido com ela. Por quê? Porque na cabeça dela, primeiro que você vai gerar uma conexão, vocês começam a se parecer pela voz. Se ela fala muito alto, fale mais alto. Se ela fala baixinho, fale mais baixinho. Se ela fala lento, fala lento. Porque se ela fala lento e você fala rápido, ela não te compreende. Ela não se conecta, porque ela não acha igual, e ela não te compreende. Da mesma forma que se ela fala rápido e você fala lento, ela fica com preguiça de te ouvir. Não seja prolixo. Pergunte com um sorriso na voz. Deixe a pessoa mais falar do que você. Seja um bom perguntador. Aprenda a fazer boas perguntas. Isso vai facilitar demais sua vida. Então você vai criar conexão na velocidade que você fala, no tom de voz, sorriso na voz. E outra coisa, você sabe o que eu faço? Eu imito sotaque. É muito simples para mim chegar diante de você aqui, se você é do Rio, e em questão de segundos de conversa, eu tô puxando seu sotaque. Hoje já se tornou algo inconsciente. Eu sei que tem muita gente ouvindo e você deve estar pensando assim, cara, mas isso é difícil. Como que você fica consciente de todas essas coisas? Eu tenho que prestar atenção no que ele está falando, mas eu tenho que prestar atenção em como ele está falando para poder copiar e gerar conexão e gerar rapport. É igual quando você foi tirar a carteira de motorista. Você tinha que passar marcha, pisar na embreagem, olhar no retrovisor, dar seta para um lado e virar o volante. Era muita coisa ao mesmo tempo e aquilo ali era muito difícil. Só que, com o tempo, foi ficando inconsciente. Você é competente, inconsciente. Hoje, quando eu te ensino essa técnica, talvez você agora seja consciente, mas ainda incompetente, porque você não tem habilidade para fazer. Mas eu estou te ensinando a técnica, então você vai começar a aprender e a aplicar. E aí chega um momento que você é consciente, competente. Quando você é consciente e competente, você ainda gasta muita energia para criar rapport. Por quê? Porque você tem que pensar no que você está fazendo. E isso às vezes te atrapalha até ouvir o que a pessoa está falando. Só que com o tempo, com a prática, com a execução, você vai fazer de forma inconsciente, só que extremamente competente. Gente, eu tenho um amor por ensinar. Meu Deus do céu, como isso me preenche. Oh, meu Deus, obrigado. Tem gente que acha que fala, o vendedor de curso. Também, né? Dá dinheiro. Mas eu tenho prazer disso aqui. Eu sou de Brasília. Vocês têm filial em Brasília? Sim, Águas Claras. Procura My Broker Brasília. Pode falar com meu sócio, Ricardo Viana. Acrescenta esse tipo de treinamento no curso Corretor de Elite, por favor. Já tem um pouco, mas eu vou dar uma incrementada e vou colocar. Como gerar essa reciprocidade com um público de alto padrão, sem network com esse público? A reciprocidade, ela vai muito além da questão financeira. Eu vou te dar um exemplo prático. Você já ouviu falar da Rolls Royce? Os carros mais luxuosos do mundo. Rolls Royce. Aqui em Goiânia tem um Phantom. É um carro de 3 milhões. São carros de super luxo. A fração mínima da sociedade que tem acesso. A fábrica da Rolls Royce, a loja, ela começou a enfrentar problemas. As pessoas não estavam comprando, foi diminuindo o número de vendas. Mas o número de ricos não diminuiu, na verdade está aumentando. Por quê? Eles foram fazer algumas análises e eles constataram que o atendimento estava muito frio. Os vendedores, por às vezes não se achar no nível do comprador,
Achar porque é um rico, é um super rico, não é nem um rico, é um super rico, essa pessoa ela é diferente, ele é um ET, ele não caga. Ele é diferente, ele escuta música erudita. E aí, isso não é real. São seres humanos. Só que tem, às vezes, problemas mais caros que os seus. Simples. Eles têm mais dinheiro, têm mais acesso às coisas. Só que é gente. E passa por problemas, tem problema de saúde, passa por problema de casamento, passa por problema de carência. Então, assim, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar as lojas da Rolls Royce e começaram a ser mais humanizados os atendimentos. Faz uma piadinha, conversa, toca na pessoa. Começaram a ser mais gentis, a fazer piada e a de fato conectar com o cliente, dar cafezinho, dar as coisas. Aumentou o número de vendas. Porque começaram a tratar frio demais antes, as vendas acabaram, baixaram. Depois começaram a tratar de forma mais gente como a gente, olho no olho, começou a dar certo. Eu sou um cara que aplico isso. Antes de mudar para a Aldeia do Vale, eu morava em um prédio que se chama Livre Buritis, apartamento Minha Casa Minha Vida. E eu já vendia imóveis de alto padrão. Eu não tive muitas experiências de venda de imóvel de alto padrão antes de me tornar sócio da MyBroker, mas eu vendia ocasionalmente, né? E aí, me relacionar com essas pessoas, por um período foi difícil, até que eu entendi que é tudo gente. Antes eu me colocava numa distância, eu olhava para o cliente como se ele estivesse aqui. E como ele estava aqui, eu sempre olhava de baixo para ele, então eu não conseguia olhar no olho, então eu tratava ele diferente, eu não tratava ele como um ser humano, eu tratava ele como um algo a mais. E aí isso me afastava das vendas. E aí o que eu fiz? Eu comecei a tratar de igual. Eu comecei a olhar no olho do cliente e tratar ele de igual para igual. Se eu sou brincalhão, eu fazia brincadeira com ele. Eu comecei a tratar sem pompa, sem coisa. Tanto que os meus vídeos eles foram disruptivos. Eu comecei a criar isso aqui no mercado imobiliário do Brasil. Essa forma descontraída de vender, essa forma mais empática, que acessa o lado humano das pessoas. E começou a dar certo. Ainda tem gente que olha meus vídeos e fala assim, Ricardo, mas você, cara, como que você tá vendendo um imóvel de alto padrão? Você tá falando esse português cheio de sotaque, às vezes você tá usando uma camiseta regata. Não importa, eu consigo gerar conexão com essas pessoas. Por quê? Porque são seres humanos. É tudo gente. É tudo gente. Acabou de entrar na live. Thiago Fint. Olha aqui, o que ele falou. 15 milhões aqui estão esperando sua casa. Estilo 50 tons de cinza. Sua cara, Thiago. O Fint tá conversando comigo. Ele deixou aqui público. Vou falar. Ele tá querendo uma casa. E veio através dos meus vídeos. Ele não me confessou isso, mas é por causa da minha voz sexy, né? Oh, my dear, my darling. Tamo junto, Fint. Olha só. Imóveis de 15 milhões. E aqui publicamente, Fint, te admiro pra caramba, velho. Cara massa, me inspirou demais. Parabéns pelo último lançamento. Rebentou. Destruiu, mano. Regaçou. Massa. Tamo junto, é nóis. Galera, obrigado por terem participado da live. É sempre uma bênção pra mim estar aqui com vocês. Espero que tenha feito sentido. Essa live ela vai pro meu feed agora. Eu gostaria que você fizesse uma gentileza. Manda essa live pra alguém. E deixa um comentário lá pra mim. Isso é importante. Eu semeei em sua vida, você me semeia de volta. Tá bom? Tamo junto. É nóis.